Olá, meu povo, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vim gravar o quinto bloco de resolução de questões da banca IBAN, preparatório para o concurso, que já está bem pertinho, né? Será domingo, em Caruaru, concurso preparatório para a guarda, né, municipal, guarda e agente de trânsito, né? Então, desse bloco, nós vamos ter o quê? 10 questões a serem resolvidas e espero, né, cumprir com vocês, como eu prometi, de chegar à resolução de 100 questões. Então, hoje finalizamos 50 e até sexta-feira, se Deus quiser, vamos estar concluindo. Então, não percam, certo, os próximos vídeos. Então, deixa eu abrir aqui o material com vocês. Vamos lá, já começando com resolução e eu vou comentando o que for necessário, certo? Então, primeira questãozinha aqui diz o seguinte: o trecho a seguir será utilizado na resolução da questão. Como sempre, né, essa banca, pelo menos até o momento, né, se ela não mudar o seu estilo, ela traz questões muito objetivas, muito curtas, certo? Muito diretas no que ela quer trazer. Veja que as alternativas são sempre curtinhas e ela diz o seguinte: que empregam parcela considerável de suas rendas para comprá-los. Aqui, vou até pegar um marca-texto, olha só. Bem evidente, ó, quem é concurseiro já matou, tenho certeza que só de olhar para essa questão aqui já entendeu o que é que ela quer. Aí a gente vai para as alternativas. Se ele fez algo com um determinado intuito, se ele fez algo com uma intenção, então ele tem aqui, ó, que empregam parcela considerável de suas rendas. Aí, ó, é como se alguém perguntasse: para que eles empregam isso? Ó, para comprá-los. Então, ele tem uma finalidade, que já está de cara aqui na letra A. Então, no contexto em que está inserido, o elemento em destaque estabelece na frase relação de. Aí tem finalidade, comparação. Ele está comparando, usando algo para comparar? Não. Ele está usando a relação de sentido? Nada a ver. É uma explicação que seria a casca de banana de muita gente, mas eu não tenho um conectivo explicativo aqui, certo? Então, aqui, ó, eu vou ter uma finalidade, eu tenho um intuito, eu tenho uma intenção, ok? Por isso, gabarito letra A. Segunda questão. E alcançar bons resultados, disse a médica. Lembrando que o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, possui recursos terapêuticos para os casos. No trecho sublinhado, o uso das vírgulas é justificado por separar uma oração. Olha só. Se eu tenho aqui, ó, disse a médica, deixa eu pegar aqui a minha caneta. Ele colocou vírgula antes e colocou vírgula depois. Olha só. Disse a médica. Essa oração, ó, ela está o quê? Sindética, subordinada explicativa, subordinada adverbial, ou ela está, ó, intercalada. É uma oração intercalada. Quando eu vou intercalar uma oração, eu vou isolar essa oração com vírgula, certo? Se eu trouxesse aqui, por exemplo, uma questão temporal, eu trouxesse um repertório para a redação e eu dissesse assim: durante a Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas morreram, tá? Então, eu iria trazer o quê? Ó, de forma intercalada, ó, durante a... Aí eu poderia trazer assim, Segunda Guerra Mundial. Aí o que é que eu ia fazer aqui? Olha a vírgula, ó, porque ela foi intercalada. Na ordem direta seria: muitas pessoas morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Aí, ó, não inverti, ela ficou intercalada ali, certo? Então, eu poderia trazer isso com vários exemplos, mas nesse caso aqui foi, disse a médica. Portanto, gabarito também, letra A. Mais uma questãozinha. Parece que esquecemos as faculdades do pensamento e da imaginação. A oração subordinada substantiva sublinhada é classificada como... Vamos lá. Parece, ó, se eu disser parece, você vai perguntar o quê para mim? Parece o quê, né? Veja só, eu vou perguntar parece o quê? Se eu pergunto o que ou quem vem acompanhando os outros blocos vão lembrar disso aqui, eu vou ter um verbo transitivo direto. E a oração que está aqui, ó, em destaque vai ser chamado de objeto direto. Nem preciso ter dor de cabeça. Parece que estamos, ou que esquecemos as faculdades. Então, esse que esquecemos é um complemento de um verbo transitivo direto, ou seja, um objeto direto. Então, essa oração, ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Que se eu fosse colocar por sigla, ainda ficava grande. Seria, ó, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta.
certo? Ó, isso aqui a gente chama de objeto direto. É só observar se o verbo que veio antes é um verbo transitivo direto. Vamos embora. Mais uma questãozinha aqui com o Armandinho. Eu acho que eu já usei essa questão, essa tirinha com outra questão. Aí ele diz assim: uma árvore deve ter boas raízes, uma casa deve ter uma boa fundação e toda opinião devia ter um bom fundamento. No primeiro quadrinho, a fala do personagem é composta por uma oração, classificada como, ó, ele quer o primeiro quadrinho. Então, ó, uma árvore deve ter boas raízes. Essa oração é subordinada adjetiva? É coordenada sindética? É coordenada assindética ou ela é subordinada substantiva? Eu já sei que, ó, essa oração ela vai ter o quê? Quantos verbos? Ó, uma árvore deve ter boas raízes, só tem um verbo, certo? Uma árvore deve ter boas raízes. Ela precisa de outra parte para complementar? Não, então ela já não é subordinada. Então eu já elimino aqui letra A e a letra D. Aí eu fico aqui, ela é coordenada, mas ela é coordenada sindética ou ela é coordenada assindética? Se ela for sindética, ela vai ter todas aquelas questões. Ela vai ser sindética aditiva, adversativa, alternativa, explicativa ou conclusiva. E se ela for assindética, ela não tem, ó, conjunções. É o caso aqui. Uma árvore deve ter boas raízes. Oração coordenada assindética. Nesse caso aqui, letra C. Vamos embora. Sabemos que não funciona assim. Típico dessa banca. Sabemos o quê? Se eu disser, ó, gente, vê só, nós sabemos. Você vai perguntar o quê? Sabemos o quê? Se eu pergunto o que ou quem, eu tenho um verbo transitivo direto. Então, o que sobrou é um objeto direto. A oração sublinhada acima complementa o verbo saber. E por isso é classificada uma oração subordinada substantiva, ó, oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Cadê, ó? Letra B. Típico dessa banca, típico esse tipo de questão. Vamos embora. Mais uma. É possível amenizar o sofrimento das pessoas. O trecho destacado equivale sintaticamente a, ó, equivale sintaticamente. Se eu disser é viável, é possível, é admissível, eu vou ter depois dele o quê, ó? O sujeito dessa oração. Então, aqui, ó, amenizar o sofrimento das pessoas é possível. O que é possível? Amenizar o sofrimento das pessoas, certo? Então, aqui, ó, esse trecho, deixa eu pegar aqui a canetinha, esse trecho se comporta sintaticamente como o sujeito da oração, certo? Então, fiquem sempre ligados nisso aqui, ó. Se iniciou com verbo de ligação, essa oração é subordinada substantiva subjetiva. É uma oração subordinada substantiva subjetiva. Por que subjetiva, professor? O que é subjetiva? É aquela que tem função de sujeito. Memoriza esse su como su de sujeito. Então, aqui, ó, é possível, se eu inverter, ó, amenizar o sofrimento das pessoas é possível. Aí eu poderia vir no verbo, ó, o que ou quem. Aqui, ó, amenizar esse sofrimento. Então, a gabarito letra C. Mais uma questão, vamos lá, vamos lá. Olha só. Não querem ser obrigadas a sofrer em silêncio. Vê só. A regência do verbo sublinhado repete-se naquele enfatizado em qual alternativa? Para eu poder achar a alternativa, eu tenho que saber que tipo de verbo é esse aqui. Então, que tipo de verbo é? Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto? Qual que é a lógica? Vamos lá. Quem é obrigado a algo, né? Se eu disser assim, eu fui obrigado a ler esse livro na escola. Quem foi obrigado a algo. Então, se é a, ou a regência, ele precisa desse complemento com a preposição a, eu tenho um verbo transitivo e indireto. Precisa de complemento, e esse complemento é com o uso da preposição. Então, eu vou procurar qual alternativa tem outro verbo transitivo indireto. E se torna fácil por quê? Porque eu vou ter 3 verbos transitivos diretos, provavelmente, ou vai ter algum intransitivo. Então, vamos lá. Letra A. Vale a pena, caro leitor, pensar a respeito. Ó, se eu disser isso aqui vale, ó, você vai perguntar, vale a quê ou vale o quê? Vale o quê? E se eu pergunto
o que, ele é verbo transitivo direto. Se pergunta o que ou quem, verbo transitivo direto. O que ou quem? Verbo transitivo direto. Se eu pergunto de que, de quem, com quem, para quem, a quem, enfim, se saiu da pergunta o que ou quem, ele deixa de ser verbo transitivo direto e passa a ser verbo transitivo indireto, certo? Por quê? Porque ele agora vai ter preposições a, de, com, para, por, sobre, enfim. Então, aqui, vale é verbo transitivo direto, não vai ser letra A. Atender. Olha só, se você for uma pessoa ligada, você já vai se ligar nisso aqui, ó. E só vai ter crase se eu tenho junção de preposição com artigo, né? Ó, preposição a com o artigo a, nasce a crase. Então, aqui, ó, de cara, você já matava essa questão, porque quem atende, atende a algo. Nesse caso aqui, porque o verbo atender, ele tem várias funções. Várias funções, certo? Mas nesse caso aqui, ó, só de olhar para a crase, a questão me entregou. Ela me entregou. Aqui, ó, aceitarem. Quem aceita, aceita a quê ou aceita o quê? Aceita o quê? É verbo transitivo direto. Cabe a quê ou cabe o quê? Cabe o quê? Cabe discutir. Veja que essas outras, ó, essa aqui tinha o as, mas ele não tem crase, ou seja, esse as aqui é de justificativas, substantivos justificativas. Então, nosso gabarito, letra B. Mais uma questão, vamos lá. O trecho abaixo será utilizado na resolução da questão. Até mesmo o churrasco comparece à lista, na medida em que é processado sob fumaça, que produz alcatrão. Apresenta a mesma regência do verbo sublinhado no excerto, o presente em qual alternativa? Então, vê só, mesmo esquema da outra. Olha a crase, se comparece a quê? A lista. Então, ó, é um verbo transitivo indireto. Se teve crase é porque tem verbo transitivo indireto aqui. Então, aqui, ó, quem faz a advertência, pronto, ele quer aqui apresentar a mesma regência, né? A mesma regência do verbo sublinhado no excerto. Então, vamos lá. Quem faz a advertência de maneira estudada e formal. B. Divulgados os primeiros informes sobre prejuízos à saúde. O verbo tá aqui, é porque ele não destacou. Quem faz o quê, ó? É verbo transitivo direto. Divulgados os primeiros informes sobre os prejuízos, aí nesse caso aqui, prejuízos à saúde. Divulgados, porque aqui, ó, divulgados o quê? Os primeiros informes. Verbo transitivo direto. Pesquisas que refutassem o quê? As autoridades, verbo transitivo direto. As grandes indústrias do setor foram, quem foi a algum lugar. Esse lugar era o contra-ataque. Então, aqui, ó, achei o verbo transitivo indireto, gabarito, letra D. Passando aqui, mais uma questão. A capacidade de se considerarem membros de uma nação heterogênea, todas as nações modernas são. Na citação acima, o conteúdo entre parênteses, olha só, vou pegar aqui o marca-texto. Aqui, ó. Entre parênteses, quem for ligado também aqui, já pegou essa aqui. Por exemplo, ó, já dei esse exemplo até aqui, ó, em outras aulas, nos primeiros blocos. Eu coloquei assim, ó, Luana, vírgula, a professora de português, vírgula, faltou hoje. Mas ao invés das vírgulas, eu colocasse parênteses. Se eu colocasse Luana... Opa, deixa eu tirar essa vírgula aqui. Fui dizer que era sem e coloquei, foi no automático. Tira aqui e abre parênteses no lugar da vírgula. Luana, ó, a prof de português, faltou. Olha só, Luana, a prof, faltou. O que é que eu tenho aqui dentro dos parênteses? Uma explicação. O aposto, ele pode vir dentro de parênteses, ele pode vir entre vírgulas, ele pode vir dentro de colchetes, ele pode vir entre travessões. O que é o aposto? Ele é uma explicação a mais sobre o sujeito. Se ele for retirado do texto, ele não altera o sentido. Mas aqui é uma preferência de quem traz
dessa oração, de explicar, de trazer uma explicação a mais. Então, neste caso aqui, ó, a capacidade de se considerarem membros de uma nação heterogênea, aí ele diz, todas as nações modernas são. Então, aqui eu tenho uma conclusão, uma explicação, uma pressuposição ou uma particularização. Eu tenho uma explicação, porque eu tenho um aposto explicativo. Só de trazer dentro dos parênteses, você já vai saber que é um aposto explicativo. Foi uma explicação a mais que foi trazida, certo? Vamos lá, mais uma. Limite era tudo que tanto impedia como possibilitava movimentos. As palavras sublinhadas acima, em conjunto, estabelecem sentido de muito cuidado aqui. Muita gente tem memorizado, tem decorado esse tanto como, né, como que um comparativo. Olha só, que perigo. Se você for aquele aluno que decora, que não está acostumado à relação de sentido entre as partes do texto, as partes da oração, você dança numa questão como essa, porque aqui ele não está comparando. Professora, mas tanto como não é comparar, se eu disser assim, ele estuda tanto como seu irmão. Olha só, nesse caso sim, mas observe a frase. Limite era tudo que tanto impedia como possibilitava. Então, ele tem um impedimento aqui e uma questão, ó, de possibilidade. Ele somou informações. Então, esse limite, ó, tanto impede como possibilita. Ele somou, é uma adição, certo? Veja que perigo. E aqui nós encerramos esse bloco, tá bom? Nosso quinto bloco de resolução de questões. E nos vemos em breve com mais um, tá certo? Para finalizar nossas 100 questões até o dia da prova, se Deus quiser. Tá certo? Qualquer coisa, deixa aí o comentário de vocês, né? Deixa a dúvida de vocês. Deixa o teu like, né? Se for possível. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.